Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério e, como dissemos no primeiro bloco, estamos sorteando ingressos para a peça Laços Eternos, que está em cartaz no Teatro Santo Agostinho, que fica aqui em São Paulo, na Liberdade. Se você tem interesse e não conseguiu ir lá para o Facebook, você pode ligar aqui para a TV e falar que tem interesse e deixar o seu nome, que no último bloco, daqui a pouquinho, nós vamos entregar esses ingressos, falar o seu nome aqui no programa, para que você possa ir até a peça prestigiar esse trabalho tão bonito. O telefone da TV é 0 Operadora 11 2086 4360. 2086 4360. Se quiser também pode mandar um e-mail para nós no esm@tvmundomaior.com.br. Então participe conosco e concorra a esses dois ingressos, esses dois pares de ingressos para a peça Laços Eternos. Irmã, tivemos mais uma participação muito especial aqui no Facebook. A Mari Carmen mandou a seguinte mensagem: obrigado pelo programa. A Bíblia é muito hermética às vezes e me sinto muito grata pelos esclarecimentos sobre o item 1, sobre as palavras de Jesus a Pilatos. Na verdade, Mari Carmen, a gente parou e olhou. Exato. Né? A gente às vezes não para e olha, não, Júlio? Como... Que foi até o que a gente comentou aqui no intervalo. É engraçado. Né? Muitas vezes, eu até me coloco nessa situação, a gente abre o capítulo, olha as primeiras palavras que estão na Bíblia e pula. E fala, não, essa parte eu não preciso, essa aqui é muito difícil de entender. Ou então, não, Kardec vai... Eu vou ler só o que o Kardec falou. Vem muito naquela ideia de que a gente falou, não, é só o Espiritismo que tem a verdade. É isso, bem, realmente. Né? E a gente, não, vou ler só essa parte aqui, essa aqui não precisa. E a gente vê que quando a gente para e realmente tem olhos de ver, e de ler, e de entender. É só isso que a gente está pedindo, né? Estudo, na verdade é isso, né, Júlia? É olhar alguma coisa de novo. É dar, a música do Milton, né? É dar às palavras um novo nome, né? As mesmas palavras, um novo toque, um novo sentido, né? Um novo sentido. Exatamente. Então vamos aqui ao bloco terceiro, importante, porque a gente pensa, os judeus, os judeus, mas esse judeu está dentro de nós. Exato. Júlia, eu sempre digo isso, a gente precisa aprender a interiorizar os conceitos, a trazê-los para nós, porque nós estamos prisioneiros das ideias formalistas, estamos prisioneiros de concepções muito arraigadas no Ocidente. É muito difícil. Se não fizermos um combate tenaz, um bom combate, como diz Paulo, se não pararmos e olharmos para esta realidade do quanto estamos ainda prisioneiros, do que Kardec vai alencar aqui nesse terceiro bloco nosso, a gente cai porque está desavisado. Exatamente. Né? Estamos descuidadamente andando, né? Pisando essas flores maravilhosas que a doutrina nos deu. Então vamos começar, Júlio? Os judeus... O que o Kardec nos traz é que os judeus tinham ideias incertas a respeito dessa vida futura, né? Eram imprecisas. Inclusive, ele aponta uma questão interessante dos judeus acreditarem nos anjos como seres privilegiados da criação. Ou seja, eles não acreditavam que nós, humanos, chegaríamos não acreditam ainda, né? Não acreditam não ainda. Acreditam, e até para nós, né? Nós temos ainda uma relação com os anjos um pouco plena, né? No sentido da fé, é belo isto, mas ainda um pouco mística, né? Né? De uma forma que nós nunca chegaríamos nesse nível. Que nunca nível. chegaríamos a eles. E isso seria, irmã, até um bloqueio que nós criamos, porque trazendo mais para o mundo terreno, a gente fala de Jesus e as pessoas falam, não, mas Jesus é muito distante. Então tá bom, então vamos trazer um pouco mais. Francisco de Assis. Não, muito distante. Chico. Não, muito distante. Então qualquer ponto que a gente coloque que exige uma transformação interior, uma dedicação. Que mexa com as nossas zonas de conforto, né, Juliana? Parece muito distante. Tudo, A gente coloca o quadro na parede, né? Deixa ali e não fazemos o nosso movimento, até que chega a nossa irmã. Qual a nossa irmãzinha que vem sacudir essa estagnação? Dor. Quando chega a nossa irmã dor, como diz, né? Toda a poética do nosso Parnaso de além-túmulo, né? Toda a dor. Eles dizem aqui que a gente lembrou também nesse pedaço daquela maravilhosa citação de André Luiz, né, do átomo ao anjo, que também encontramos na doutrina, na codificação, dos espíritos, dentro da lei de progresso. A gente vai avançando do átomo ao anjo, o processo evolutivo, em níveis inimagináveis para nós, mostrando a infinitude divina.
E exatamente reforçando a ideia da vida futura, né? De que para que a gente chegue até lá, vidas e mais vidas. Para que a gente não fique miserável, não é, Júlio? A gente fica muito em um contentamento limitado que depois nos leva às desesperanças. Exatamente. Né? Porque as dores virão, as dificuldades, e se eu não tenho esse ponto de vista, eu não sei como lidar. Na hora do momento, a flor seca, o deserto vem, e cadê minha vida futura? Você não tem esse caminho, né? Se ele não é real em nossa vida, né? Pelo que continua aqui Kardec falando, na obediência à lei de Deus, os judeus acreditam na recompensa apenas pelos bens terrenos, né? Somente. Pela supremacia da nação, vitória. É o Deus punitivo, né? Deus punitivo. Ou o Deus que pune, ou o Deus que abençoa, né? Exato. É o Deus que dá, se você... Né? É Jó, o livro de Jó, né? Como a gente sempre sabe, né? Porque Jó é incompreensível, porque Jó era fiel, Jó era um bom homem, e, no entanto, Deus permite que Jó se balance na sua zona de conforto, né? E justamente Jó, o livro bíblico que nos tira da zona de conforto, porque Jó foi tirado por grandes dores. O que ele diz no final? A gente lembra, ele fala lá bonito, eu tinha ouvido falar de Deus, agora eu conheço Deus. Depois das dores, ele diz, agora eu conheço Deus. Quer dizer, nas dores eu posso medir e aferir a presença de Deus na minha vida. Exatamente. Mas não precisa ser assim. Isso foi o livro de Jó, está lá atrás, né? Séculos atrás. Tem aqui um livro um pouco mais moderno, né? E que, inclusive, mais para frente, ele fala que Jesus precisamos, trouxe essa revelação. Há uma outra justiça no mundo, né? Exatamente. Que é um outro mundo. Que é um mundo espiritual. É a vida espiritual, né? E é esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e no qual os bons encontrarão sua recompensa. Agora, esses bons, né? E aí, então, nós teríamos uma grande, vamos ver no futuro aqui, não é? Nos nossos estudos, o que Jesus quer falar dos bons, né? Porque não é um bom que nós entendemos, né? Porque senão a gente também fica com bom, mal, mal, aí voltamos à concepção judaica. Muitos de nós, Júlio, ficamos presos a essa concepção judaica do bom e sofremos demais, né? Sem compreender o que realmente significa essa bondade da qual fala Jesus, sabe? O mau ladrão, o bom ladrão, Jesus usa a palavra bom ladrão para o ladrão. Como a gente pode categorizar alguém dessa forma, né? Relativizando as verdades estratificadas, como falamos no início, trazendo um maior ventos, né? Um vento de liberdade, um vento de esperança, trazendo brisas mesmo em cima dessas colunas mestras que nos abatem, nos entristecem. Principalmente aquele que está no erro, Júlio, ou que cai no erro, ou que busca descaminhos, ou vive descaminhos. É para estes que ele veio, que ele está. Se você se forma, né, um agente doutrinário espiritista, um trabalhador doutrinário espiritista, sem maleabilidade, sem flexibilidade, sem inclusão... Como que isso vai se dar, né? Não. E o que eu acho muito interessante é que, como Kardec coloca aqui, Jesus adapta a forma como ele traz isso, né? Ao nosso estado evolutivo. Ele poderia trazer da forma real, diríamos assim, o 100% ali, mas ele traz a forma que a gente precisava no momento. Ele fala segundo as nossas possibilidades de compreensão, na verdade, né? E você vê que mesmo assim a gente ainda tem um longo caminho para compreender tudo isso. Então vamos voltar. Judeus não estão lá apenas em Israel. Há um judaísmo que está na base do cristianismo e do catolicismo e que nos alcançou através da religiosidade católica. Também nos alcançou através da religiosidade popular africana, ameríndia, que também trabalham com conceitos bem blocados, né? Totens, né? De deuses ou Deus, um Deus externo ao homem, não um Deus que confabula com o homem, que ama o homem, que é um papaizinho, que está próximo, que chora por nós, né? O que deve nos estremecer no cristianismo é isso. A capacidade do Cristo de se identificar com a dor alheia, chora com Maria e Marta. Exatamente. Então ele se coloca ao nosso lado. Ao nosso lado, humanamente falando. Humanamente falando, exatamente. E na sequência ele retoma uma questão que até um ponto principal que a gente pode reforçar, e a gente reforçou no programa de hoje, como sendo a vida futura, um princípio, uma lei da natureza, que ninguém pode fugir, ou seja, o ponto central do ensinamento dele. É o ponto central. Nós vemos pela vida, né, passando, né?
Acho que a gente tem que parar um pouquinho aqui para olhar isso, né? Sim, para ter esse olhar mais apurado. Mais apurado. Ter realmente os olhos de ver. Os olhos de ver aqui dentro, né? A vida futura passa, então, Júlia, a não ser mais um artigo de fé, um dogma, um axioma externo. Ela passa a ser uma necessidade, água para o sedento, né? Que está ali, né? Premido por circunstâncias difíceis, delicadas e dolorosas. Exatamente. É o Espiritismo Esperança. E aí ele... Regenerando, né? Ele mostra o Espiritismo como esse complemento, né? A ideia que traz Jesus, o ensinamento que traz Jesus, que ele vem completar justamente esse ponto, como vários outros também. Né? Como falamos no capítulo passado, né? A última mensagem de Erasto, lembra aqui no item 11? Ele fala Santa Mônica, que ele está falando aqui, olha, aqui na frente, que vem diz que esse momento vai ser... Bom, não vamos perder isso não, vamos falar no próximo bloco. Vamos segurar isso para o próximo bloco? Vamos. Legal. E para você que está nos acompanhando, tem um recado também, algo que com certeza pode levar esse evangelho para sua casa, que é a prática do evangelho no lar. E hoje eu trago para vocês o livro da editora Mundo Maior, que você encontra no site mundomaior.com.br. Esse livro, Evangelho no Lar, é um roteiro que contém esses ensinamentos morais que foram trazidos e exemplificados por Jesus para a iluminação do seu ambiente familiar. Então, a partir deste livro, você vai poder começar a realizar o Evangelho no Lar e levar essas palavras para dentro da sua casa. Então, entre lá no site mundomaior.com.br ou ligue para o telefone 0 Operadora 11 4966 5775. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já voltamos para o nosso último bloco. Até lá!